O seminário, ele surgiu, né? Ele é o 15º, né? Quer dizer, são 15 anos que ele está acontecendo. E o projeto, né, Veranópolis, aqui de estudo, né, ele está fazendo 30. Então, quer dizer assim, surgiu na metade, mais ou menos. E ele surgiu, vamos dizer assim, ó, de uma ideia de devolver para a população de Veranópolis, né, as informações dos quais a gente trabalhava com eles, né, nas pesquisas. Então, a gente achou o seguinte, pô, a gente traz os idosos, né, avalia eles, pesquisa, publica e ficava por isso, né? A gente dizia obrigado e era isso. Então, a gente pensou assim, nós temos que ter uma forma de devolver esse conhecimento que a gente adquire com eles, devolver para a população. Então, surgiu o seminário. Então, o que acontece assim? Ele sempre foi aberto, né? E tinha muitos anos a gente chegou a fazer assim uma participação com o público mesmo, né? No ano passado ainda foi assim. Esse ano que ficou um pouquinho diferente, porque como o nosso auditório aqui ele é meio restrito, a gente não teve acesso a outro lugar, não teve, mas a gente está aberto à população. Mas enfim, o seminário surgiu exatamente dessa questão de dar uma devolutiva para a população em relação. Então a gente convidava, por exemplo, os pesquisadores que já tivessem publicado algum trabalho feito aqui em Florianópolis, e ele viesse falar sobre o que ele pesquisou, tá? Claro que isso, no meio disso, o seminário foi crescendo, ele ocupa hoje um dia todo, então, às vezes tem, mas continua tendo mais ou menos essa mesma ideia, tá? Trazer os pesquisadores para que eles falem sobre as pesquisas que foram feitas em Veranópolis, né? Claro que tem outros assuntos também, que nem, por exemplo, acabei de dar ali uma fala sobre memória, mas o que? A gente tem aqui muitos trabalhos feitos, né? A gente está tendo tem pesquisas ligadas à questão de memória, de demência. Então, são assuntos correlatos, assim, né? Por exemplo, logo mais vai ter um professor falando sobre Parkinson, né? E a gente tem um ambulatório de Parkinson aqui, tem uma pesquisa de Parkinson ocorrendo. Então, sempre o seminário está ligado às pesquisas e para a gente poder devolver isso para a população de Veranópolis. Claro que também aos colegas da área da saúde aqui da região, né? Realmente, assim, hoje de tarde, mais no final da tarde, a gente vai ter uma cerimônia dos 30 anos de pesquisa, da projeto de pesquisa, né? E o doutor Emílio vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco sobre o Instituto e vou mostrar para a população aqui duas novas pesquisas que devem começar aqui em Veranópolis, que são coisas assim, pesquisas bem, como é que se diz assim, específicas ligadas à questão principalmente da memória, mas que, vamos dizer assim, é muito difícil, por exemplo, são parcerias que a gente fez com o pessoal da Universidade Federal, e dificilmente elas saem da universidade e elas saem de vem para cá, para o Instituto. Né? Por a parceria, por a amizade que a gente tem. Então, tem uma delas, que é uma pesquisa importante, que ela só está acontecendo em dois lugares, Porto Alegre e Veranópolis. Né? Aonde a gente vai trabalhar, por exemplo, de tentar, a gente chama assim, colocar ela, que ela sirva para a população brasileira, que é um exame precoce para a detecção da doença de Alzheimer. Né? Uma coisa que está sendo estudada no mundo todo, né? Tem vários locais também fazendo tal pesquisa, mas o que é importante? É que a população dos Estados Unidos é uma coisa, a população da Alemanha é uma coisa. A gente precisa saber se isso funciona no Brasil, né? Porque a gente é um país mix. Né? A gente tem aqui descendente de italiano, alemão, japonês, polonês, né, africano. É uma mistura. Nosso país é uma mistura. Então a gente precisa saber se isso funciona. E essa é uma das pesquisas que a gente vai começar aqui, como eu disse a vocês, e a outra é uma pesquisa que realmente vem lá do pessoal da Universidade Federal, que vai ser feita só uma parte de Porto Alegre e aqui em Veranópolis. Então, e a gente tem outras pesquisas, já tem um em andamento aqui, que é a doença de Parkinson,
que vai ser a maior pesquisa sobre doenças de Alzheimer no Brasil, né? Então, realmente, assim, a gente está brindando e trazendo para Veranópolis coisas assim quase inimagináveis para uma cidade pequena do interior, né? A gente talvez só teria alguma coisa parecida do interior seria nas cidades do interior de São Paulo, que são cidades ricas, Ribeirão Preto, né? São Carlos, que tem universidades grandes. Mas olha, nós estamos falando de Veranópolis, que é uma cidade que tem 40 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, né? E que tem um local de pesquisa de ponta. Isso realmente é totalmente inédito, né?